Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista, especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. A pesquisa Percepções sobre o Agro que pensa o brasileiro, idealizada pelo movimento Todos a uma Só Voz, mostrou que 7 em cada 10 pessoas tem uma percepção positiva em relação ao agronegócio. O agro está entre os setores mais admirados entre os entrevistados brasileiros. Para trazer alguns aspectos importantes deste levantamento, convidamos o coordenador-geral da pesquisa, Paulo Rovai, graduado e pós-graduado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Possui carreira com mais de 30 anos, desenvolvida nas áreas de marketing e comunicação em grandes empresas, onde lançou produtos para o mercado agropecuário no Brasil e América Latina. É professor, consultor e já integrou e foi presidente de vários comitês de comunicação e marketing, como a Câmara Americana de Comércio para o Brasil. E com a gente também aqui no podcast AgroTalk, Ricardo Nicodemos, presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, diretor de planejamento da RV Móbil Comunicação, conselheiro da marca Exalc USP, mentor e criador do movimento Todos a uma Só Voz. Ricardo também participou de grandes projetos de marketing, comunicação e reposicionamento de grandes empresas brasileiras e internacionais. Paulo e Ricardo, sejam muito bem-vindos aqui ao AgroTalk. Obrigado, Ângela. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Ângela, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ricardo, você já é meu parceiro aqui no podcast AgroTalk, já esteve aqui outras vezes, e eu queria que você começasse esse nosso bate-papo falando um pouco, né, como foi para você mentorar e criar esse movimento Todos a uma Só Voz e trazer para a gente, né, essa pesquisa que retrata aí a percepção do brasileiro com relação ao agronegócio. Fala um pouquinho para a gente. Ok, Ângela, é um prazer comentar com vocês sobre o movimento Todos a uma Só Voz. Esse movimento ele começou a ser desenhado em 2018. Inicialmente, ele seria uma campanha de comunicação de valorização do setor. Mas, com o decorrer do processo, com o planejamento que fizemos, nós entendemos que nós precisamos fazer mais do que uma campanha de valorização do agro. Daí surgiu o movimento. E ele traz no seu DNA, e como marca, inclusive, essa intenção de unir a cadeia produtiva. Então, quando nós falamos todos a uma só voz, a intenção é que todos os atores que fazem parte dessa cadeia tenham um único discurso, uma única mensagem. O movimento Todos a uma Só Voz, ele tem como propósito e como principais objetivos unir toda a cadeia produtiva do agro, então, desde os órgãos de pesquisa, passando pelas indústrias, pelo produtor, pelas cooperativas, pelas indústrias transformadoras, até efetivamente chegar ao consumidor. Tem também como propósito desconstruir mitos que ao longo do tempo foram sendo construídos e o grande objetivo, talvez o principal, é estimular a empatia da população urbana pelos produtores e por todo o trabalho que é realizado no campo. A grande intenção é fazer com que o agro seja a grande paixão do brasileiro, assim como é o carnaval e o futebol. Ricardo, como que foi unir tantos especialistas, né, para chegar aí nesse levantamento que vocês divulgaram recentemente? Mas eu sei que há muito trabalho que é feito antes, né, de se chegar a esses resultados. Como que foi para vocês, do movimento, reunir todos esses especialistas para ajudar nessa pesquisa? Claro, boa pergunta, Ângela. Tudo partiu da necessidade de criarmos uma estratégia de comunicação. Então, quando nós estávamos desenvolvendo a estratégia, rascunhando a estratégia de comunicação,
nós nos deparamos com a situação de que não havia um estudo, uma pesquisa atualizada e, de fato, com dados confiáveis, informações confiáveis, que nos desse qual que é a percepção do brasileiro. Afinal de contas, nós estávamos desenhando uma estratégia para posicionarmos o agro para a população urbana. E aí nos deparamos com a situação de não haver nenhuma informação atualizada e também robusta o suficiente que nos desse aí o rumo, que nos desse a direção. Foi a partir disso que nós mobilizamos, conversamos com 15 profissionais, especialistas em branding, em marketing, em pesquisa, em reputação de imagem, também profissionais da academia, com muita experiência e visão dessa questão de pesquisa, da questão de levantamentos de informações. Reunimos esses 15 profissionais, reconhecidos profissionais em suas áreas, que de forma voluntária se uniram para chegarmos neste que é o maior e mais abrangente estudo sobre as percepções do brasileiro em relação ao agro do seu país. Foi um projeto que demandou 12 meses de trabalho, então durante 2 meses nós trabalhamos no planejamento, e aí 10 meses de efetiva execução, com várias fases. É um projeto que demandou 5 fases de trabalho, várias delas nos deram informações e nos deram os insights para finalmente abordarmos a população brasileira. Muito bem. E, Paulo, você contribuiu aí, né, com aspectos importantes no planejamento e na metodologia dessa pesquisa. Conta um pouco para a gente quais foram as metodologias utilizadas para vocês chegarem a esses resultados. Claro, Ângela. Como o Ricardo comentou, essa pesquisa ela deve embasar a fase de comunicação. Então, era muito importante que a gente tivesse uma avaliação a mais precisa possível do que pensa a população. Então, quando o grupo foi formado, em outubro de 2021, o primeiro passo, eu conversei individualmente com cada uma dessas pessoas, porque a gente sabia que a gente ia embarcar numa jornada de muito trabalho, de muita dedicação. Então, a primeira pergunta que eu fiz para todos é se essa pesquisa seria relevante. E todos concordaram que ela seria relevante, principalmente porque não há informações atualizadas. As informações normalmente que existem são pesquisas que foram contratadas por alguma empresa ou alguma associação para um setor específico e não para a totalidade do agronegócio. E sendo contratada, os resultados são limitados a quem contratou. E também a gente não identificou nenhuma pesquisa que tivesse assim, uma representatividade estatística muito grande, né, que cobrisse a população brasileira como um todo. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi isso, de discutir qual era a visão, se era relevante e o que precisaria para ser um sucesso. Quando a gente discutiu o que precisaria para ser um sucesso, entra novamente a questão da amostra, de ser uma amostra representativa da população, e também um rigor metodológico, né? Então, para que a gente estivesse realmente perto dessa questão de ser o mais preciso possível e que isso embasasse toda a discussão. Então, nós fizemos as primeiras fases, elas foram as fases de pesquisas qualitativas. Pesquisas qualitativas são entrevistas em profundidade, em que a gente tenta entender melhor, né, aspectos que estão relacionados ao agronegócio. Nós fizemos entrevistas com 3 públicos, com jornalistas do agronegócio e do não agro, foram 38 entrevistas no conjunto de todos os públicos. Então, foram jornalistas, foram executivos da indústria e foram consumidores finais. E o que a gente viu foi uma convergência muito grande de tudo que foi discutido nos 3 públicos bastante diferentes.
A gente também fez um levantamento dos artigos acadêmicos que tinham saído no Brasil e no exterior, para levantar aspectos que já tivessem sido estudados, que poderiam contribuir para a percepção. A gente estudou 18 artigos, e 2 principalmente chamaram muito a nossa atenção. Um deles fala sobre a importância da distância física e social do agro. A distância física é quão próximo ou distante você está de uma área de produção, do agronegócio, e a distância social é se você tem parentes ou amigos que trabalham ou moram perto dessas regiões. E um outro artigo que fala sobre a percepção dos consumidores antes e depois de ver um filme chamado Food Incorporation, em que ele fala como é o processo de produção de alimentos. E esse artigo basicamente fala, que é um pouco complementa o outro, né? Se você está mais distante do agronegócio, e você acaba sabendo sobre o agronegócio, normalmente através do noticiário, o noticiário normalmente se concentra em situações de crise, né? Até tem uma pessoa do nosso grupo que costuma falar, o homem mordendo o cachorro é notícia, mas o cachorro mordendo o homem, não, né? E como em situações de crise, você tende a formar uma imagem mais negativa do agronegócio e menos próxima à realidade. E depois a gente fez uma outra fase, que foi pegar o que saiu nas entrevistas qualitativas, o que saiu nos artigos e discutir com mais de 30 participantes de 20 associações relacionadas ao agronegócio, e essas associações, nós fizemos uma dinâmica, foram 3 dinâmicas que nós fizemos, para discutir os temas que surgiram, aspectos positivos e negativos, questões relacionadas ao futuro, e passar por um crivo deles, né? Não que eles tivessem interferência na construção do questionário, mas principalmente para ver se a gente não tinha deixado nenhum assunto importante de fora. Nós vamos fazer comparações do agronegócio com outros setores que surgiram na pesquisa qualitativa. Eles avaliaram se esses setores, porque tinham vários setores, a gente tinha que afunilar, né, começar a selecionar. Uhum. E a partir de toda essa preparação, nós fizemos o questionário. E o questionário demorou 2 meses para ser feito, ele foi feito em paralelo com essas fases, foi sendo construído, né? Então, muita discussão. E depois nós fizemos, aí, durante 30 dias, um campo, né? As entrevistas foram online, através da Brasil Panels. Foram 4.215 entrevistas. Ou seja, tivemos um levantamento que entrevistou mais de 4.000 pessoas, distribuídas por todas as regiões do Brasil e diversas faixas etárias e diferentes classes sociais. Quais foram os pontos que você considera de atenção em relação a essa parcela da população dentro de cada faixa etária analisada pela pesquisa? No processo da pesquisa, nós tivemos uma parte que a gente chama de clusterização. A clusterização, ela é uma divisão das pessoas em segmentos que possam ter atitudes próximas e semelhantes. Então, baseado em tudo que as pessoas responderam na pesquisa, nós fomos capazes de identificar 3 segmentos. Um segmento que a gente chamou de mais próximo e mais favorável, que 44% da população. Um segmento que a gente chamou de neutro e um segmento de distante e desfavorável, que é 33%. Esse é um grande ponto de alerta, porque 1 em cada 3 pessoas tenderia a ser distante e desfavorável. E aí, respondendo principalmente a sua pergunta, esses 3 segmentos, eles são formados por pessoas de todas as classes, de todas as faixas, todas as regiões. Mas o que chama muito a atenção nesse segmento distante e desfavorável é que 51% das pessoas nesse segmento são pessoas na faixa de 15 a 29 anos. São os mais jovens, são as pessoas que serão os consumidores do futuro e que formarão as futuras gerações. Nos outros segmentos, por exemplo, no próximo e favorável, essa faixa de 15 a 29 anos é 36%, e no neutro é 21%. Então, chama muito a atenção essa questão do mais jovem. E também outro ponto que ficou muito claramente marcado é a importância dessa distância física e social.
Na parte dos que são favoráveis, mais de 80% têm parentes ou amigos que moram ou trabalham em regiões de agronegócio, ao passo que nessa faixa dos desfavoráveis e distantes, isso é muito menos. É bem interessante isso que você mostrou para a gente, Paulo, porque eu acho que o Ricardo aqui vai até concordar comigo que a gente começa a observar que esses resultados por faixa etária, Ricardo, mostram também que as empresas e as associações do agronegócio elas precisam contar mais as suas histórias também de sucesso para a sociedade brasileira. E o produtor rural também precisa mostrar para essa sociedade quais são as dores que ele enfrenta no campo, não é verdade? É verdade, Ângela. Eu tenho dito que há 50 anos o Brasil passava por uma situação muito complicada de insegurança alimentar. Nós éramos um dos grandes importadores de alimentos, dentre eles grãos e carne bovina, e que nos últimos 50 anos os produtores, em conjunto com a indústria e com respectivas associações, com órgãos de pesquisa, como a Embrapa, colocaram aí a mão na enxada e no laço e mudaram essa situação. E hoje nós somos grandes líderes do agro mundial. E nós deixamos de contar essa história. Nós aplicamos tecnologia e inovação no campo, aprendemos e continuamos a aprender a ser sustentáveis, somos referência no mundo em relação às boas práticas. Entretanto, não contamos essas conquistas e essas histórias. E eu tenho dito também que quando não contamos as nossas histórias, alguém o faz de forma mais conveniente para ele, para quem está contando. E já é passada a hora do setor do agro, assim como os atores que fazem parte desse grande ecossistema, comunicar isso, falar isso para fora da porteira. O agro, ele se comunica muito bem dentro da porteira. Não há setor no Brasil e talvez no mundo como o agro, que tem, por exemplo, 6 emissoras de televisão, o tempo todo dedicado a falar sobre o agro e sobre tudo o que acontece. Mas está falando para dentro, quer dizer, está falando para dentro da porteira. Então, se fala para os pares, é necessário se comunicar agora para fora da porteira, fazer essa conexão com a população urbana. A população urbana precisa conhecer todo esse trabalho que é realizado dentro da porteira. Só vou complementar um ponto, se você me permitir, Ângela, da importância de se comunicar com essa população urbana e se comunicar com a população, né? Por vários motivos, ele representa vários públicos relevantes para o produtor, né? Ele é seu consumidor, ele é seu investidor, ele é seu legislador, né? E ele, entre vários outros públicos, ele é também um colaborador. Então, essa população mais jovem, se ela não vê o agronegócio como uma oportunidade de trabalho, a gente vai estar perdendo muitos talentos relevantes, importantes para o agro continuar crescendo como vem crescendo. Sim. E a questão também, você trouxe aqui para a gente a faixa etária, e eu dei uma olhada na pesquisa e eu reparei que essa faixa etária de 30 a 59 anos, que também a gente pode chamar de jovem, porque dentro dessa faixa etária há muitos produtores rurais que estão sucedendo seus pais nas fazendas, muitos já operantes, né, fazendo a função de CEO nessas fazendas. E essa faixa etária também é muito importante, mas eu reparei que ela trouxe uma amostra com uma preocupação maior do ponto de vista ambiental. Como que foi essa análise, Paulo?
A gente identificou na pesquisa que essa faixa de 30 a 59 anos foi a que foi mais crítica em relação a aspectos de impacto ambiental, né? Considerar que o agro é um dos principais responsáveis por impactos ambientais, na média da amostra foi 19%. Né? Para esse grupo, 38% considera que o agro, então é o dobro da média da amostra. E também havia uma outra pergunta relacionada ao uso de recursos hídricos, que na média da amostra foi 11%, de considerar o agronegócio fazer um mau uso de recursos hídricos, e para essa faixa etária foi de 33%, o triplo da amostra. Então, é uma preocupação de mostrar a importância, novamente, a importância de comunicar, de falar o que é bem feito, né? Eu acompanho bastante o agronegócio, nas salas de aula também, com o que os alunos estão fazendo, nas empresas, e a gente tem muito mais histórias de sucesso para mostrar do que ser um vilão. Então, precisa contar essa história. E precisa deixar claro que, atendendo à preocupação que essas pessoas têm, com informações, né, que mostrem qual é a realidade, que aproxime mais a percepção da realidade. E quando a gente fala em comunicação e marketing, a gente também associa a uma imagem, né? Toda a comunicação também faz parte dessa informação, a visualização de uma imagem. Dentro desses resultados que vocês apuraram, qual que foi a imagem dos brasileiros mais associada ao agronegócio? A imagem mais associada foi de alimento. Né? Logo no começo da pesquisa, a gente faz uma pergunta que é: qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa no agronegócio? E isso apareceu muito forte, e isso foi muito consistente ao longo de toda a pesquisa. Né? A gente tinha uma outra pergunta em outro momento, em que a gente aí forçava, assim, uma resposta, e aí 78% responderam que para eles a imagem do agronegócio é alimento. Né? Outros momentos também que a gente fez, por exemplo, uma lembrança das empresas que mais estão associadas ao agronegócio, mas que foi uma lembrança baixa, né? Considerando 4.215 entrevistas, mas dessas empresas, as 10 empresas que são o que a gente chama de top of mind, 9 são do setor de alimentos e bebidas. Uma não era, a Embrapa, que mais uma vez, parabéns à Embrapa por esse reconhecimento do trabalho que tem sido feito ao longo aí de décadas. Sim, super importante esse trabalho da Embrapa, e a maioria das empresas, né, que operam hoje no Brasil nesse setor do agro, eles buscam sempre olhar para esse crescimento do agronegócio, esse crescimento exponencial. E a gente aqui do lado da comunicação, vocês também, o Ricardo com comunicação e marketing, também olha para essa questão da construção da marca de um Brasil, de um agronegócio brasileiro mais forte, que estimule a empatia da sociedade brasileira, para a gente ajudar a fortalecer o setor, é claro, e gerar com isso novas oportunidades. Ricardo, fala para mim, quais são os planos agora, após estes resultados que chegou aí a pesquisa que vocês movimentaram aí o mercado recentemente? Claro, Ângela. Você disse bem quando você fala sobre a necessidade de comunicação e de ações de marketing. O agro hoje no Brasil, nós não temos uma marca forte. O agro, ele investiu muito em tecnologia, ele investiu muito em boas práticas, mas ele não construiu a sua marca. Então, não há uma marca agro do Brasil. E o próximo passo desse trabalho é exatamente esse, é construir essa marca, fortalecer essa marca. E nós estamos, nesse momento, na fase de planejamento. Então, passamos a fase de diagnóstico e a base dessa fase de diagnóstico foi a pesquisa Percepções sobre o Agro, o que pensa o brasileiro. Nós temos um conteúdo e informações que nos dão base para a próxima fase de planejamento, e nós estamos nessa fase agora, estamos estruturando o planejamento.
E o que nós temos colocado é que os elementos de construção desse planejamento, eles são 3 grandes elementos. O primeiro é consistência. Então, nós aprendemos que nós precisamos ter consistência em tudo o que fizermos na questão da comunicação. E consistência é conteúdos e narrativas baseados em ciência. Então, tudo que fizermos terá consistência baseada em ciência. O segundo elemento é sequência. Nós precisamos ter sequência das informações, sequência das mensagens. Não adianta nós pensarmos que esse vai ser um trabalho de curto prazo e simplesmente começarmos a soltar mensagens. Há necessidade de ter uma sequência. E o terceiro elemento é a frequência. Nós precisamos ter continuidade. São ações que têm que ter perenidade. Nós precisamos ter uma visão de médio e longo prazo. E é isso que nós estamos trabalhando nesse momento. Quer dizer, é uma visão de médio e longo prazo. A comunicação, nesse momento da construção, para a construção de uma marca agro do Brasil, ela precisa obedecer a essa visão de médio e longo prazo. Nós precisamos aprender com os próprios produtores. A exemplo do que acontece, por exemplo, com culturas, maçã, uva. O produtor, ele planta e demanda aí, no mínimo, 3 anos para poder colher. É o que a gente vai ter que fazer com a comunicação do agro. Tem que ser com essa visão. É uma visão de médio e longo prazo, começando agora. Quer dizer, a gente estamos na fase de planejamento, e quando começarmos a implementar, efetivamente, a gente precisa ter essa paciência e persistência, que são características do produtor, né? Na lida do dia a dia do produtor. Com certeza. E a pandemia, ela aconteceu, mas a gente também reparou que o agro, ao longo do período de pandemia, ele não parou. E isso já se torna uma marca muito forte, né? Porque o agronegócio, ele continuou trabalhando, levando aí o alimento para a sociedade brasileira, enquanto a gente estava vivendo aquele caos. Mas a gente observa também, e durante o 14º Congresso de Marketing da ABMRA, vocês mostraram, apontaram, né, estratégias para essas empresas, agências, as entidades, para aprimorar essa comunicação com os produtores e com a sociedade. E com todo mundo que eu converso no meio agro, o Paulo e Ricardo, todo mundo fala assim, o agro não se comunica com o agro como se deve, né? Então, a minha pergunta para vocês dois é o seguinte, de que forma nós vamos poder melhorar essa reputação do agro brasileiro dentro, né, da porteira e fora também do Brasil? Qual que é o desafio que tem na mente de vocês? Olha, Ângela, são vários os desafios. De fato, a pandemia mostrou para a sociedade, para a população como um todo, a força que é o agro do seu país. O agro não parou e mostrou aí que é uma força tanto na economia quanto no dia a dia. Quer dizer, não nos faltou matérias-primas, não nos faltou o alimento. Existe a questão de comunicarmos, de contarmos essa história para fora da porteira. O agro, dentro do agro, ele até se comunica bem, ele aprendeu a se comunicar bem. O que nós precisamos fazer é sair da porteira, porque até então nós estamos conversando entre os pares, falando das conquistas entre os pares. E o que acontece é que, embora esteja presente no dia a dia da população, ele está presente, mas não se conta essa história, não se fala sobre isso, não se fala que é o agro que leva o alimento à mesa. Em uma das fases de planejamento do movimento Todos a Uma Só Voz, e não da pesquisa, ainda lá, quando estava sendo desenhado o movimento, nós fizemos pesquisas também com vários públicos, e dentre eles nós conversamos com mães
e com crianças. E uma das perguntas que fizemos foi: da onde vem o leite da caixinha e a batata frita que comemos em casa? E as respostas, invariavelmente, iam até o supermercado, quando muito ia até a indústria. E, para te falar assim, poucos foram os casos que citaram o produtor. Então, nós precisamos fazer o que se pensa ser o óbvio, mas é o básico, é mostrar que o alimento ele não vem da indústria, ele vem, na verdade, do campo, que ele é plantado, que ele é criado pelos produtores. Então, nós temos algumas fases, os projetos de comunicação, e nós não estamos falando só de campanha de publicidade, nós vamos precisar de campanhas de publicidade para mostrar isso, mas os projetos como um todo, eles terão de partir do que é o que se imagina ser básico, dizer que o alimento vem do campo, dizer que a matéria-prima da blusa que nós usamos, da camisa que usamos, vem lá do campo. Quer dizer, é um grande ensinamento. Nós temos que começar pelo básico para chegarmos aonde nós queremos, de tornar o agro admirado e uma grande paixão do brasileiro. A pesquisa é o primeiro passo para isso. A pesquisa, ela é um grande sinalizador, ela nos dá drives de como nós podemos efetivamente chegar no brasileiro. Nós não citamos, mas nós temos um relatório muito completo que está disponível para todos do setor, mas nós temos também outras informações que não estão no relatório, que é, por exemplo, nós testamos conceitos de comunicação. Nós temos o drive de como chegar, de como abordar a população, o consumidor. Nós temos esses insights e essas formas de chegarmos, que estarão sendo utilizadas no planejamento e, efetivamente, na comunicação. Então, a pesquisa é o primeiro ponto de um longo projeto, de um longo processo que estamos começando a partir de agora, assim como nós começamos lá atrás, há um ano, desenhando essa pesquisa. E você, Paulo, como que você acha que a gente pode melhorar essa reputação do agro brasileiro? E um ponto importante, eu acho que a gente falar do porquê que nós fomos entender a percepção do brasileiro sobre o agro. Porque percepção é realidade, é como você toma suas decisões. Você age de acordo com o que você percebe. Eu vou dar um exemplo aqui, mais próximo do dia a dia de todo mundo, e depois dou um outro exemplo relacionado ao agro. Porque quando você precisa trabalhar a percepção, o custo das empresas aumenta muito, né? Eu sou de uma geração em que poder de limpeza de um sabão, de um detergente, era fazer muita espuma. Muita espuma estava associado limpa bem. Quando surgiram as máquinas de lavar louça, ainda bem que surgiram, né? A espuma atrapalhava. Então, você teve que trabalhar a percepção das pessoas de que não fazer espuma limpava. Isso é um exemplo de um custo que as empresas incorreram de ter que trabalhar essa percepção. Esse custo poderia até chegar ao ponto de não conseguir convencer e não conseguir, ou retardar muito esse lançamento, né? Então, isso é um pouco do dia a dia, o que a gente fala de comunicar e melhorar a percepção. E melhorando a percepção do agro, né? Não tendo esses outros custos. E o potencial de crescimento que a gente tem já, de culturas que nós temos, de rebanhos, que a gente já está nos primeiros lugares do pódio na produção mundial, a gente tem um crescimento de fato exponencial. Um dos exemplos que eu dei na apresentação, e foi um exemplo trazido por uma aluna, ela trabalha numa empresa que está no Brasil há 87 anos, que ela está procurando diversificar o portfólio e ela resolveu, 3 anos atrás, entrar no setor de agronegócio. Em 3 anos, ela cresceu 11 vezes o faturamento dela,
Esse faturamento no agronegócio já está chegando a R$1 bilhão esse ano, que representa 50% do que a empresa fatura. E essa profissional tem 2 anos na empresa, já foi provida 3 vezes. É disso que a gente está falando. Quando cresce, cresce o país, cresce a empresa, crescem as pessoas e os profissionais. E a outra coisa que eu falaria é da importância de agir, né? Porque eu dou um exemplo também bastante próximo da maioria das pessoas, né? Talvez nem tanto dos mais jovens, mas o BlackBerry. O BlackBerry, todo mundo tinha BlackBerry, né? Era até um símbolo de status, tudo mais. Sim. Em 2007, um dos fundadores do BlackBerry, fazendo esteira em casa, viu na televisão o lançamento do iPhone. Ele até olhou e falou, o que é isso? Né? Até comprou para ver, falou, não tem teclado, as pessoas não vão gostar. Em 2007, BlackBerry tinha 70% do mercado. 7 anos depois, tinha 1%. Né? Então, não dá para esperar. A ação de comunicação deve ocorrer enquanto as coisas estão mais favoráveis. Não esperar ficar uma situação desfavorável. Ou seja, né, Ricardo, a gente precisa, todos em conjunto, mudar esse mindset para uma comunicação mais transparente, positiva, utilizando aí a multiplataforma, ou seja, rádio, televisão, a internet, para mostrar os cases de sucesso que a gente já tem no agro, né? A pandemia revelou para a gente que o agronegócio ajudou a gerir essa crise, né? Porque foi um segmento que não parou. A gente também precisa usar dessa forma positiva de comunicação, mostrar aí as dificuldades desse produtor, né, no campo, como forma de transmitir para a sociedade brasileira a realidade do que ele vive no campo, porque muita gente da sociedade ainda desconhece de tudo que o produtor rural passa para chegar a produzir um alimento de qualidade que chega à nossa mesa, né? Às vezes a pessoa não tem essa percepção de que o produtor enfrenta não só problemas com o clima, mas com também burocracias, né, de impostos, mais a qualidade do fertilizante, do insumo. É uma realidade bem difícil para esse produtor rural, mas que mostrou para a gente que foi essencial para gerir essa crise durante a pandemia. Então, aqui fica a lição para a gente que também mudar esse mindset para uma comunicação mais transparente e positiva, utilizando essas multiplataformas, vai se mostrar aí também uma forma de melhorar essa comunicação, essa estrada entre campo e cidade, não é verdade? É verdade, Angela. E eu reforço o que o Paulo colocou, que o momento é agora. É o momento em que a situação é propícia, em que você tem uma boa percepção. Aliás, essa está surpreendeu a todos, inclusive a nós. Foi uma boa surpresa, porque a voz corrente do setor era que a população não admirava o agro. E isso o tempo todo se falava. E para nós foi uma grata surpresa. E certamente surpreendeu positivamente a todo o setor. E nós precisamos levar essa mensagem para o produtor de que há sim a admiração da população, o setor, isso vai ajudar a melhorar a própria visão que se tem dentro da porteira, quer dizer, melhorar a autoestima dos produtores, elevar a autoestima do setor e aproveitar esse bom momento para se comunicar, quer dizer, não é uma ação, não é uma campanha. Assim como nós mudamos a nossa ideia quando começamos a estruturar um movimento que inicialmente ia ser uma campanha de valorização, nós entendemos que não, que precisaria ser um movimento de ato contínuo e perene. Agora nós precisamos mais do que uma campanha, nós precisamos de um projeto robusto e perene
e que ajude efetivamente a posicionar o agro, a construir a sua marca. Quer dizer, nós temos que ter uma marca. O agro do Brasil precisa ter uma marca forte, contundente e que desperte essa empatia do brasileiro pelo setor, a empatia do brasileiro pelo agro do seu país. É necessário que sinta orgulho. Assim como nós vamos ver daqui um tempinho, falta pouco tempo para começar a Copa do Mundo, a gente vai ver a mobilização do brasileiro pelo futebol. Assim precisamos para o agro do seu país. Exato. E agora a gente precisa aí subir essa régua, né? Elevar a imagem do agro, além de contribuir para as empresas se comunicarem melhor com os produtores rurais e também todos os demais elos da cadeia produtiva. Ricardo, o que a gente vai precisar te ajudar hoje, nós como jornalistas, as empresas? Eu queria também que você deixasse aqui o site do movimento Todos a Uma Só Voz, para as pessoas que queiram saber um pouco mais sobre essa pesquisa, e como que essas pessoas vão poder ter acesso a essa pesquisa. Conta um pouquinho para a gente. Bom, vamos lá, Ângela. Nós estamos formando alguns conselhos que nos ajudarão a finalizar ou contribuir com a construção da estratégia. Então, os veículos de comunicação serão convocados, serão convidados a participarem desses conselhos. Todos podem ter acesso ao relatório completo disponível no site. Entrando no site www.todosaumassovoz.com.br, tem um super banner logo na entrada. Entra no site, tem um super banner, clicou lá, o relatório ele vai ser disponibilizado, ele está disponível em PDF, está muito fácil. E quem quiser pode ver a apresentação. E é muito interessante, porque o Paulo ele detalha todo o processo. Então, para ver esse vídeo, é só ir lá no YouTube, Todos a Uma Só Voz, no canal do YouTube, Todos a Uma Só Voz, que vai ser possível ver a apresentação completa. Então, você baixa o PDF e tem como complemento a apresentação que foi realizada. E vamos levar essa mensagem para todo o setor. Todos estão convidados, os veículos de comunicação, os jornalistas. Nós faremos um grande projeto e trabalho a quatro mãos para a construção dessa marca agro do Brasil. Perfeito. Eu imagino que com esses resultados, vocês também vão poder propiciar outras informações, outras análises e outros cruzamentos mais específicos até para vários setores aí da agroindústria, porque o banco de dados vai permitir vocês fazerem essas análises. Então, é possível fazer esse cruzamento mais específico com outras informações, com versões customizadas, com base em todo esse relatório, esse levantamento que vocês construíram. Tá certo isso, Ricardo? Sim, Ângela, está certo. Nós temos um banco de dados bastante robusto, que nos permite fazer cruzamentos e projetos, vamos dizer assim, customizados. Isso é muito bacana, porque aí você traz uma consistência para eles de informações, de análises multivariadas, não é verdade, Paulo? Capaz de até identificar novos clusters, por exemplo? O que nós fizemos foi uma leitura de maneira bastante geral, de tudo, né? O que permite um banco de dados dessa dimensão robusto, como ele é, com 4.215 entrevistas, é realmente, a partir de questões específicas, a gente ir mais a fundo dentro daquela questão. Porque nós identificamos, como você falou, clusters que são para o geral da população.
pode ser que para uma questão específica a gente descubra outras características, outros caminhos. Sim. Paulo, uma pergunta curiosa para você. Do que você tirou aí de aprendizado durante todo esse planejamento da construção desse levantamento junto com a equipe? Qual que foi um aprendizado maior para você que te trouxe aí uma percepção pessoal? Uma percepção pessoal, eu acho que foi a grande preocupação que todos tiveram com o rigor metodológico, né? Todo mundo que estava no grupo, a grande maioria, tem vínculos com o setor, né? A Patrícia, que fez as entrevistas qualitativas, o avô dela foi o primeiro produtor a ter trator em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, né? E assim, outras questões. Mas todo mundo teve um rigor metodológico muito grande. Como o Ricardo falou, são pessoas que têm uma carreira profissional em empresas, ou nas universidades, ou as duas carreiras, né? E se preocuparam muito. Isso foi, assim, eu diria que seguindo uma cartilha muito correta. Isso foi, para mim, a principal coisa que ficou. A preocupação de todos com rigor, né? Tinha muita discussão, a gente tinha aí, fizemos várias, como eu comentei, o questionário foi 2 meses de elaboração, então, muita discussão. A própria apresentação ela foi discutida com o grupo pelo menos 4 vezes, né? Então, essa preocupação de todos foi uma coisa assim, muito marcante. Bacana. Então, por tudo que vocês contaram aqui para a gente hoje, a comunicação ela vai funcionar e trazer resultados que a gente espera, mas ela precisa estar ancorada, como o Ricardo disse, em 3 elementos chaves: consistência, sequência e uma frequência, né? Para a gente ter essa consistência nas informações, a gente precisa aí se basear na ciência, com fatos e história real. Eu agradeço demais aqui a participação de vocês dois aqui no podcast Agrotalk, trazendo para a gente um pouco dessa análise, dessa visão, dessa pesquisa tão importante, que é as percepções sobre o agro, que pensa o brasileiro. Para todo mundo que está nos acompanhando aqui nas plataformas de streaming ou no YouTube da Climatempo, através do videocast, vocês vão conferir aqui o site, né, onde vocês vão poder baixar as informações. A gente vai deixar aqui também para vocês, do Todos a Uma Só Voz, do movimento, o link do Instagram, do Facebook e do LinkedIn, para que vocês possam se conectar a esse movimento. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. E, Paulo, eu agradeço também o seu tempo conosco, trazendo para a gente aí a sua análise, todo esse trabalho de coordenação geral da pesquisa, que é muito importante, e com o seu carimbo, a gente sabe que é uma pesquisa muito robusta, e eu fico muito feliz de estar tendo você aqui no podcast Agrotalk pela primeira vez, trazendo para a gente a sua análise. O Ricardo já sabe que ele é nosso parceiro, seja sempre muito bem-vindo aqui, trazendo para a gente as informações do movimento e também da BMRA. Ricardo. Ângela, eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição de vocês, tanto no movimento Todos a Uma Só Voz, quanto na BMRA. Vocês são nossos parceiros e desenvolvem um trabalho excepcional. O agro precisa de vocês. Obrigado pelo convite. Eu também agradeço. Quando a gente montou o grupo e discutiu o que precisaria ser um sucesso, um dos pontos que foi muito discutido foi a necessidade dessa pesquisa ser amplamente divulgada. Então, agradeço a você pela essa oportunidade da gente estar aqui também divulgando. Eu que agradeço. E até a próxima, rapazes, com mais informações aí sobre a comunicação e o marketing no agronegócio. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.